Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês sobre a Lei 8.321 de 2005, uma lei estadual do estado de Mato Grosso. Esta lei versa sobre a carreira da Politec, ou seja, a carreira que compreende os cargos de perito, são 3 cargos de perito, perito criminal, médico legista, odontologista, também do papiloscopista e também do técnico de necrópsia, né? Gente, atenção, uma aula bem resumida, uma aula competitiva, uma aula que eu vou ler artigo por artigo para vocês, uma aula que eu tenho absoluta certeza, se você assistir essa aula e depois pegar a lei seca e dar uma leitura na lei seca, eu tenho certeza que você vai pontuar, que você não vai perder esses pontos na prova. Antes da gente entrar diretamente no assunto, quero dar um toque para você, quero dar uma dica do professor, que é professor concurseiro profissional, o seguinte, gente, Lei 8.321, cara, essa lei é uma lei muito importante, é uma lei que vai definir os cargos, as principais atribuições, as atribuições do seu cargo, as particularidades, a lei de progressão, promoção, referente aos cargos do seu concurso. Então, é o seguinte, fazendo uma análise aí histórica, gente, normalmente quando no edital é cobrado essas leis de carreira, pode ter certeza que é a questão certa na prova. O professor avalia que deve ser de 1 a 2 questões na sua prova, no mínimo, que vai versar sobre a Lei 8.321. Professor, mas eu nunca estudei lei. Cara, não se preocupa, preste atenção. Tira esse dogma negativo da sua lista de estudos, sabe por quê? Da sua postura. Olha só, gente, é muito fácil. Essa lei aqui, você não tem jurisprudência. Essa lei aqui você não tem entendimento de banca. Este assunto é simples. Ou seja, essa aula eu estimo aí entre 1h30, 2 horas, no máximo 2 horas. Nesse pequeno intervalo, né, nessa aula, você vai ter conhecimento suficiente para pontuar. Ou seja, você tem que usar a estratégia. Bacana? Então vem comigo, vamos fazer essa maravilhosa aula, Lei 8.321 de 2005 e as suas alterações, né? Vamos lá, né? Várias considerações que eu vou passar para vocês. Vamos lá. Primeira consideração, vamos lá. Lei 8.321, 12 de maio de 2005, essa lei. Olha a ementa da lei. Dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais da perícia oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso, Politec, e dá outras providências. Ou seja, esta lei, o trabalho da lei, é a criação da carreira dos profissionais da Politec. Muito importante, cara. Ou seja, você pode ter certeza, me colocando no lugar do examinador e colocando no lugar do órgão. Se eu fosse o examinador e o órgão, eu quero recrutar, né, eu quero selecionar candidatos que já tenham conhecimento sobre a lei de carreira. Por quê, professor? Porque é importante, porque o cara já vai saber o que deve ser feito, quais são as regras que vão nortear a sua carreira quando tomar posse. Por isso que é importante e por isso que esse tem sido o pensamento de todas as bancas de concurso. Professor Luiz, graças a Deus, especializei muito aí em lei de carreiras, principalmente lei de carreiras estaduais aqui do estado de Mato Grosso, porque eu fui gestor governamental e nessa minha jornada de gestor, eu tive a oportunidade de participar de várias discussões de lei de carreiras, então a gente vai tentar trazer essa experiência para a aula de vocês, ok? Então é muito importante isso. Vamos lá. Então essa aqui é a Lei 8.321 e alterações, né? E aí, professor? Aí eu chamo a atenção para vocês, uma coisa muito importante. Se você está estudando, preste atenção, né? Se você está estudando, olha só, sozinho, você vai lá, tem que estudar uma lei estadual. Opa, lei estadual. Aonde vou buscar essa lei estadual? Claro, lá no Poder Legislativo, no site da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Se você for lá no site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, você vai encontrar a Lei 8.321. Só que essa lei 8.321, que está lá no site da Assembleia,
ela não consta as alterações que ela teve. Ou seja, esta lei, de 2005 até 2017, nós tivemos várias alterações. Ou seja, pode correr o risco de você estar estudando um dispositivo da lei que está desatualizado, um dispositivo da lei que foi revogado por outras leis, né? Então, professor, esse eu confesso para vocês, para preparar essa lei foi muito difícil, essa aula, porque eu encontrei diversas leis que alteravam a 8.321. E claro que o professor fez as devidas atualizações. Eu encontrei, os principais documentos que eu encontrei foram esses aqui, ó. A lei 9342, 9962, 10142, muito importante essa alteração, 10163, 10195. E, além disso, nós encontramos nessa lei 8.321 duas ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, né? Que a gente vai falar nessa aula aqui, nós vamos falar sobre isso. Ou seja, esta lei, moral da história, nós temos aí diversas alterações e, com certeza, o examinador vai perceber essas alterações e ele deve cobrar potencial questão de prova essas alterações. Examinador de todas as bancas de concurso adora novidade, adora coisas recentes, né? Ou seja, alterou a lei, pode ter certeza que essa alteração potencial questão de prova para elaborar uma questão de prova, porque é o que? A atualidade, é coisa nova, assim que funciona, assim que é a roda do concurso público, não é? E olha só, vou pedir ajuda de vocês. Essa aqui é uma aula que a gente está gravando para vocês aí, que eu chamo de aula isolada, tá? A 8.321. Vamos supor o seguinte, no decorrer dos seus estudos, tá? No decorrer dos seus estudos você encontrou aí uma alteração na lei 8.321 que o professor não mencionou nessa aula. É muito simples, é só você encaminhar para o meu e-mail, tá? Você pode estar encaminhando para o meu e-mail esta alteração, que você pode ter certeza que o professor vai analisar a alteração e, se for preciso, eu vou fazer um adendo a essa aula. Tudo bem? Então vamos lá, né? Então essas aqui são as alterações. Pode ter certeza que no concurso da Politec, muitas pessoas, não estou dizendo de uma, duas, três, não. Muitas pessoas não vão conseguir consolidar essa lei como o professor conseguiu. Tá? Isso aqui não é querendo me glorificar. É só passando uma experiência para vocês. Eu demorei dias e dias, pesquisas e pesquisas para ter condições de consolidar essa lei de carreira da Politec. Tá aqui, esse aqui é o resultado, ok? Vamos lá. Primeiramente, antes da gente entrar nos artiguinhos, eu gosto de passar sempre uma visão geral sobre a lei, né? Então, essa lei, nós temos 4 capítulos, né? O primeiro capítulo, ele vai falar das atribuições, da forma de promoção e progressão. Segundo, do ingresso. Terceiro, jornada de trabalho. Quarto, sistema remuneratório. E, finalmente, das disposições finais e transitórias. Ou seja, 5 artigos, uma lei bastante curta, né? Professor, disso tudo aqui, professor, eu gosto de estudar com prioridade, professor, até para chamar mais atenção. Ok. De todos esses itens, qual é o item que é mais cobrado em concurso público? Não só desse cargo, mas todos os cargos, né? Gente, como eu sou professor dessas leis específicas, então eu já tive a oportunidade aí de preparar aulas aí de diversos estatutos aí, leis de carreiras do Brasil todo. E eu digo para vocês o seguinte, ó, dica de concurseiro profissional. 80% das questões de prova de todos os examinadores, de todas as bancas, de todos os concursos que o professor conhece, 80%, né, das questões de prova vão versar sobre isso aqui, ó, seção 2, que são das formas de promoção e progressão. Tá? Então, olha só, a seção 2 do capítulo 1, o 90% de chance de ser cobrado uma questão da seção 2, que são das formas de promoção e progressão dos profissionais da Politec. Então, esse é o assunto aí, um dos assuntos mais importantes, e você pode ter certeza que o professor vai explicar esse assunto aqui em detalhes para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro capítulo, o capítulo inicial, né, da carreira dos profissionais da perícia oficial, e identificação técnica
Politec. Então, da carreira, né? Artigo 1º. Artigo 1º. Fica criada a carreira dos profissionais da perícia oficial e identificação técnica Politec, constituída dos cargos e seu quantitativo conforme o anexo 1 desta lei, né? Então, vamos lá. Fica criada a carreira. Então, ou seja, o primeiro artigo ele instituiu o quê? A carreira dos profissionais lá da Politec, perícia oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso. Aí ele fala uma palavrinha importante. Constituída dos cargos e quantitativo. Ou seja, gente, toda a carreira é formada pela palavrinha cargos. Ok. Toda a carreira é formada pela palavrinha cargo. Informação importante, para a gente já formar o conceito para vocês ficarem competitivos. Nessa carreira da Politec, tá? Nós temos aqui 6 cargos. 6 cargos, né? E nós temos o quê? Toda a carreira nós temos os cargos, com 6, e nós temos os seus respectivos quantitativos, né? Nós temos seus respectivos quantitativos. E ele fala o seguinte, que os cargos e os quantitativos da lei, da carreira da Politec, está no anexo 1. Ok, vamos para o anexo 1. Lá o anexo 1 de 2005 constava esses cargos, né? Constavam aqui esses cargos e constavam também os seus quantitativos, né? Temos aqui perito oficial criminal, com seus respectivos quantitativos. Tá? Perito oficial médico-legista, segundo cargo. Terceiro cargo, perito odontologista, papiloscopista, técnico em necrópsia. E, professor, são 5, o senhor falou que é 6. Ok, são 6 cargos. Por quê? Porque nessa mesma lei, nós vamos observar lá nas disposições finais e transitórias que o 6º cargo, que é o perito oficial criminal 2, ele foi extinto, colocado em extinção, tá? Em extinção, a gente vai falar já já. Tá? Então, são 6 cargos, 3 de peritos, criminal, médico-legista e odontolegista, né? E outros 3, papilos, técnico em necrópsia e o perito criminal 2. Tá? Então, faltou falar aqui o perito criminal 2, tá? São os cargos que estão em extinção, a gente vai ver isso aí. Ok, então isso aqui é lá de 2005, assim que foi criado. Só que, no decorrer da carreira, lá em 2014, através da Lei 10.163, alterou o quantitativo de cargos. Olha só, altera o dispositivo da Lei 8.321, de 12 de maio de 2005, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais de perícia oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso, Politec, e da outras providências. Olha só, ficam transformados 30 cargos vagos de provimento efetivo de perito oficial odontologista em cargos de provimento efetivo de perito oficial criminal, né? Anexo 1 da lei tal passa a vigorar nos seguintes termos. Ou seja, o que essa lei de 3 artiguinhos fez? Ele transformou 30 cargos, olha comigo aqui, de perito oficial odontologista, perito oficial odontologista, ele tirou 30 cargos desse aqui e passou para 30 cargos de perito oficial criminal. Voltando aqui, Então, nós tínhamos aqui, 112, tá certo? 112 cargos aqui, 134, 23 e 21. O que o sujeito fez? A lei fez, de 112, aumentou 30, ficou 142. E esses 30 foram aqui, zerado interior e diminuíram o restante aqui para a capital. Então, são essas aí, essa foi uma alteração. Tá? A primeira alteração que eu estou passando para vocês, esta lei, nós temos diversas alterações. Então, um candidato que for só lá no site da Assembleia e baixar essa lei, cara, pode ter certeza que ele vai estar estudando errado. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Artigo 2º da lei. Detalhe, quero chamar a atenção de vocês. Essa aula aqui ela é completa. Tá? Nós vamos estudar tudo sobre a Lei 8.321.
Tá, essa lei aqui prepara vocês para o cargo, para concurso de qualquer cargo de perito, tá? Qualquer cargo de perito, para o cargo de papiloscopista e para o técnico de necrópsia, pode ter certeza. Artigo 2º, vai falar dos cargos. A carreira dos profissionais da perícia oficial e identificação técnica Politec compreende os seguintes cargos de provimento efetivo, né? Então, olha só, essa carreira trata dos cargos, pegadinha de concurso, ó, provimento efetivo, tá? Marquem isso, provimento efetivo. Se o examinador quiser confundir vocês, ele vai trocar a palavrinha efetivo para cargos em comissão. Primeira coisa, perito oficial. Então, perito oficial, nós temos 3 cargos. O primeiro cargo, perito criminal, ok? Perito criminal. Perito criminal com formação em nível superior. Olha que coisa interessante, ó, com formação em nível superior, em uma das seguintes áreas. Quais são as habilitações para concorrer para o cargo de perito criminal? Uma das áreas, primeiro, física, química, biologia, engenharias, farmácia, fonoaudiologia, fisioterapia, matemática, arquitetura, ecologia, direito, economia, administração, ciências contábeis, ciências da computação, informática e biomedicina, devidamente registrados nos conselhos de classe, exceto nos casos de impedimento, alterada pela Lei Estadual 10.195 de 2014. Ok. E aí, professor? Muito simples. O aluno que estuda com conteúdo atrasado, errado, leva pau na prova. O que aconteceu, professor? Em 2014, tá? Em 2014, presta atenção aqui, esse artigo aqui, ele foi alterado. E qual que foi a alteração? A inclusão da biomedicina. Então, você pode prestar atenção aí que este assunto aí, ó, biomedicina, ele pode ser cobrado em concurso, ok? Então, olha só, a lei original não tinha biomedicina, tá? A lei 10.195 incluiu. Professor, por que você está falando isso? Porque eu disse para vocês, cara, o professor conhece a cabeça de examinador, de banca examinadora, de órgão. Eles gostam, adoram de paixão cobrar aquilo que é novo, ainda mais quando ele pega, o examinador pega para elaborar umas questões de prova e observa que as questões de prova, as leis não estão consolidadas, né? Elas estão esparsas aí no mundo jurídico. Então, biomedicina, essa aqui é uma dica para vocês. Então, primeiro cargo, perito criminal. O que você deve saber? Qual que é o requisito? Nível superior. Nível superior em quê? Em todas essas áreas do conhecimento. Tem que ter dar uma lida? Com certeza. Você tem que ter uma boa noção sobre isso, que isso pode cair em prova. Detalhe, o mais importante, biomedicina, porque foi uma alteração agora de 2014. Né? Segundo cargo, médico legista, formação em nível superior em medicina, devidamente registrado no conselho de classe. Então, o segundo cargo de perito oficial é médico legista, tranquilo. Terceiro, odontolegista, com formação em nível superior em odontologia, devidamente registrado no conselho de classe correspondente. Então, cargo de perito oficial, 3. O criminal, o médico e o odonto, ok? Fechou, né? Professor, só para ressalvar, só para dar uma... só para destacar para vocês a alteração. Olha só, antes, isso aqui que era o inciso A, tá? A letra A do inciso 1º do artigo 2º. Depois de 2014, incluiu aqui a palavrinha biomedicina, só para reforçar para vocês, ok? Vamos para os demais cargos. Então, primeiro bloco, perito. 3. Segundo, ó, papiloscopista, tá? Com formação de curso de nível superior reconhecido pelo MEC. Lei 10.142 de 2014. Professor, tem alguma coisa errada com o seu material? Eu fui lá no site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, baixei a Lei 8.321, porque, afinal de contas, lá é a casa das leis. Todas as leis estaduais passam por lá, com certeza. E lá na lei consta nível médio. Ok, sim.
A Lei 8.321 tratou os cargos de papiloscopista, técnico em necrópsia e o perito criminal 2 como nível médio. Só que, o que aconteceu? Lá em 2014, os cargos de papiloscopista e o cargo técnico de necrópsia, eles foram transformados em nível superior. E por isso, quem está fazendo o concurso aí da Politec ou de técnico em necrópsia, agora o requisito para o ingresso nessa carreira, aliás, nestes cargos, é o quê? É o nível superior completo, devidamente registrado pelo MEC. Então está aí para vocês aí mais uma informação importante, né? Terceiro cargo, ó, técnico em necrópsia, com formação em nível superior, reconhecido pelo MEC, também ele foi transformado, aí foi majorado o requisito para nível superior na mesma lei, que é a 10.142 de 2014. E o sexto e último cargo é o cargo de perito criminal 2, com formação em nível médio. Ou seja, conclusão, hoje, 2017, são 6 cargos, somente um cargo que é nível médio, que é o perito criminal 2. Detalhe, pode anotar no material de vocês aí. O perito criminal 2, anotem aí, este cargo está em extinção. A gente vai tratar esse cargo aqui em extinção no finalzinho da aula, porque nesta lei, a 8.321, lá nas suas disposições finais e transitórias, infelizmente extinguiu este cargo. Bacana? Então esses são os 6 cargos aí, né? Agora a gente vai falar da seção 1, das atribuições dos cargos, né? São atribuições do perito criminal, né? Professor, atribuições do cargo, o que é isso, né? Olha só, qual que é o objetivo de vocês? Se vocês estão assistindo essa aula, é porque vocês vão fazer algum concurso público, e principalmente concurso público para provimento dos cargos da Politec. Neste momento da aula, vocês já sabem quais são os cargos. São quantos cargos nós temos nessa carreira? Nós temos 6 cargos, 5 de nível superior e 1 de nível médio, ok? Quais são de nível superior? 3 perito criminal, médico legista, odontolegista. Aí nós temos o papiloscopista e nós temos o técnico necrópsia, ok? Esses 5 nível superior. E o sexto é o técnico perito criminal 2 de nível médio. Bacana. Então, qual que é o objetivo de vocês? Ocupar um cara chamado de cargo. Professor, quem que cria cargo? A lei. Lei que cria cargo, né? Professor, qual que foi a lei aqui, professor, que organizou essa carreira? Foi a lei 8.321. Bacana. Todo cargo, para existir esse cargo, gente, tá? Para existir o cargo tem que ter uma coisa chamada são atribuições. Ou seja, quem que faz a lei? A lei é o poder legislativo. O poder legislativo representa a sociedade. Ele fala, sociedade, eu vou criar o cargo de papiloscopista, por exemplo, porque esse cargo de papiloscopista, ele vai ter que executar as seguintes atribuições, para atender uma necessidade da sociedade. Ok. Detalhe, aqui é a conciliação do direito administrativo e do direito constitucional. Todo cargo, não existe cargo solto, né? Ele obrigatoriamente, ele está vinculado a algum órgão, né? Todo cargo está vinculado a algum órgão, né? Esse órgão aqui significa dizer que ele está na estrutura organizacional. Na estrutura organizacional do órgão, né? Estrutura organizacional do órgão. No caso da Politec, ok? No caso da Politec, tá? A estrutura organização da Politec está prevista aqui na Lei Complementar 391, ok? Gente, o cargo em si não é nada. Todo cargo, tá, deve ser ocupado, tá, por uma pessoa. Ok? Nesse caso, né? Todo cargo é para uma pessoa. Nesse caso aqui, ele vai ser provido, né? Ele vai ser, então, vai ocorrer aqui o tal do provimento. Esse provimento aqui, nós vamos falar que é do ingresso, já para vocês. Nós vamos falar do ingresso. Este ingresso vai se dar através de concurso público, né?
Então, a partir do momento que a pessoa ocupou esse cargo aqui, essas atribuições, passam a virar competências, ok? Competências. Detalhe, questão de concurso aqui é top, aqui para você acertar tudo. Tá? O examinador pode pedir, cobrar qualquer coisa que você vai saber. Atribuições é do cargo. Competência é do agente. O agente que ocupa o cargo tem as atribuições. Então, compete às pessoas a executar as competências. Então, todas as competências são formadas pelas atribuições. Professor, aonde que estão previstas essas competências? No regimento interno. Professor, o que mais que nós podemos falar do cargo, né? Então, tem um cargo, tem as atribuições, a pessoa, quando ocupa esse cargo, ele tem as competências. As competências são previstas de acordo com as respectivas atribuições. O que mais? Esse sujeito aqui, ele vai ter deveres, ok? Ele vai ter o quê? Proibições. O que é deveres? Deveres, ele tem obrigação de fazer, proibição de fazer. E onde que estão os deveres e as proibições do povo da Politec? É muito simples, está aqui na LC 04. Se ele tem deveres, tem o que mais? Todo cargo tem responsabilidades. Responsabilidades. As responsabilidades também estão previstas na LC 04. Professor, o que mais? Direitos. Também está na LC 04. Direito a afastamento, a licença, remuneração, indenizações e assim, aposentadoria são os direitos do servidor. Então, pronto aqui, então temos aqui, a Lei 8.321, cria a carreira, né? Essa carreira aqui são, com 6 cargos, né? Sendo um deles em extinção, que é o perito criminal 2. Está lá. Então é o seguinte, conclusão. Nós vamos, nesse momento, estudar as atribuições dos cargos da carreira. São quantos artigos de atribuição nós teremos? 6. 3 de perito, um de papiloscopista, um de técnico de necropsia e outro de perito criminal 2. Então aqui é uma visão geral do direito administrativo para vocês aí. Bacana? Fechou? 10. Estamos aqui, atribuições. Então, tem as competências, deveres, responsabilidades e os direitos, né? Bacana, né? Vamos continuar, né? Olha, eu gosto demais de explicar essas leis de carreira, né? Porque eu passo a conhecer as carreiras e a gente percebe claramente aqui as diferenças de uma carreira para outra, né? Vamos lá,